Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora à nossa terceira aula do nosso mini curso preparatório para o exame da ordem, correto? Essa aula foi aqui de direito penal. Nós vimos parte da teoria do crime, tá? Os desenhos são feios, pessoal, mas a formação do raciocínio ela é feita aqui. Então, vamos comigo aqui iniciar do primeiro desenho que eu estava comentando, o que que caiu na prova passada do exame da ordem, tá? Eu estava dizendo para vocês que basta que você saiba o que que é dolo, né, que no caso é consciência e vontade, que você acerta as questões, correto? O que foi perguntado na prova da OAB de diversas formas é sempre essa lógica do dolo, consciência e vontade. Eu tenho vontade de ficar com tal pessoa, mas eu não tinha consciência de que ela tenha idade de menos de 14 anos. Eu tenho vontade de levar essa caixa de remédio para uma outra rodoviária, mas eu não tinha consciência que dentro da caixa de remédio não tinha remédio, tinha sim entorpecente. Então, essa lógica de dolo é extremamente importante. Isso também se aplica, inclusive, para as agravantes dentro da dosimetria da pena. Depois que a pessoa realmente comete um crime, o juiz dosa a pena. E na dosagem, agrava-se a pena se ele cometer um crime contra cônjuge, ascendente, descendente, irmão, gestante, enfermo, criança e idoso. Então, eu tenho que ter a agravante da pena por ter matado uma gestante, um enfermo, uma criança e um idoso, se eu souber que eu fiz isso. Então, no homicídio culposo, por exemplo, eu não vou ser responsabilizado por essa situação de agravante da pena por ter matado gestante, enfermo, criança e idoso. Então, aqui, a teoria do crime ela se divide em tipicidade, licitude e culpabilidade. Depois a dosimetria da pena e aqui, né, a PPL pela PRD, que é a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos. Caiu no exame da ordem também sobre esse conteúdo aqui, baseado, né, na logística da reincidência. Bom, eu fui, mais uma vez, insistente nesse contexto, dizendo sobre a dosagem da pena, sobre os benefícios que tem depois que se dosa a pena. Depois que dosa a pena, vem a tal da substituição ou da suspensão da pena. E depois o regime prisional, fechado, semiaberto ou aberto. Sempre insistente nessa lógica da teoria do crime. E aí, por fim, nós começamos a explicação. Olha só, a conduta ela tem que ser sempre voluntária, tanto no dolo quanto na culpa. Então, a conduta ela é voluntária mesmo nos crimes culposos. Por quê? Porque você está andando de bicicleta, porque você quer, com seu filho na garupa, porque você quer, a sua conduta é voluntária. Se você cair e seu filho se machucar, o resultado foi involuntário, mas a sua conduta foi voluntária. Você andou porque você quis, mas você não queria aquele resultado. Então, por isso que é culposo. Porque se a conduta não for voluntária, pessoal, não é voluntária, não é uma ação humana. É uma conduta involuntária, com ação física irresistível, sonambulismo, ato reflexo, convulsão. Essas são situações de condutas involuntárias. Por este motivo, o direito penal não pune essas situações em si. Correto? Então, dentro da conduta voluntária, você tem dolo e culpa. E no dolo, você tem dolo direto e o dolo indireto. O dolo direto é aquele que você quer. O dolo indireto é aquele que você assume o risco de produzir o resultado. Correto? Bom, então, mais uma vez reiterando, depois eu fui para a culpa. O que é culpa? Culpa é uma conduta voluntária. Uma conduta voluntária com previsibilidade objetiva e que tenha previsão legal. Correto? Então, aí você tem vários exemplos nessa situação. Um que é bem bobo, é você estar andando de carro e de repente ouve um barulho. Tum! Você desce do carro e olha e fala: Meu Deus, o que aconteceu? Aí você explodiu uma cabeça. Uma pessoa colocou a cabeça para fora do bueiro. Olha só. Tem previsão legal de homicídio culposo? Tem. Vizinho nessa condição. Ah, você dirigiu o carro porque você quis? Sim, dirigi o carro porque eu quis. Agora, tinha como você prever objetivamente que uma pessoa fosse colocar a cabeça para fora do bueiro na rua e você passar em cima do carro, em cima do carro, em cima da cabeça? Não tem como. Então, não estava presente os três requisitos da culpa, consequentemente, você não vai ser punido por culpa. Correto? Aí você pode pensar no outro exemplo. Você está andando no sinal verde, você passa no sinal verde, você, no seu ciclo normal, passa no sinal verde. E uma outra pessoa de bicicleta atravessa no sinal vermelho, e você mata essa pessoa. Me responde. A sua conduta foi voluntária? Ah, Rafael, não foi, eu não queria matar. Eu não perguntei o resultado. Eu perguntei, você dirigiu o carro porque você quis? A conduta é voluntária. Eu não estou falando do resultado. Você está andando de carro, sua conduta é voluntária? É, a sua conduta é voluntária. Atropelou a pessoa, matou. Conduta voluntária, beleza. Requisito para responsabilização por culpa. Previsão legal. Existe previsão legal de homicídio culposo? Sim, previsão legal de homicídio culposo. Agora, tinha como você prever objetivamente que alguém fosse passar no sinal vermelho? Não. Rafael, tem sim, porque as pessoas passam no sinal vermelho. Gente, eu tenho que pensar no contrato social. Né? O contrato social, eu acredito que as pessoas respeitam as leis de trânsito. Então, é assim que é a base, né, do direito. Então, esses são os requisitos da culpa. Depois eu comentei com você sobre os elementos do tipo. Saímos da conduta, fomos para os elementos do tipo. Os elementos do tipo são as palavras escritas no artigo. Subtração de coisa alheia móvel, por exemplo. Né? Uma subtração de coisa alheia móvel. Subtração de coisa alheia móvel é eu chegar e pegar uma coisa de outra pessoa e levar para mim. Isso é praticar os elementos do tipo, as palavras escritas no artigo. As elementares do tipo são as palavras escritas no artigo. Esses são os elementos do tipo. Agora, se eu subtrair coisa alheia móvel, mas na verdade não era uma coisa alheia, estava no lixo, então eu fiz uma subtração de coisa móvel, mas não foi de coisa alheia, porque alheio é aquilo que tem uma posse, alguém tem um dono, alguém é dono sobre aquilo. Então, se eu subtrair coisa do lixo, não é coisa alheia móvel, então eu não pratiquei as elementares do tipo. Então, presta atenção.
Para você ser responsabilizado criminalmente, você tem que agir com dolo, consciência e vontade. E tem que ser de acordo com as elementares do tipo. Tem que você ter feito aquilo que está escrito no artigo em si. Se você não fez aquilo que está escrito no artigo, você não vai ser responsabilizado pelo crime em si. Certo? Aí, às vezes, pessoal, não no silêncio da noite, quando fica imaginando as dois, mas às vezes você também faz o que está escrito nas elementares do tipo, mas não faz com a percepção correta da realidade. Então você faz o quê? Sem a consciência. É aquele exemplo que você está numa festa proibida para 14, você gosta do garçom, quer ficar com o garçom, fica com o garçom na festa. Bom, para começar, se a festa é proibida para 14, nem as pessoas que estão se divertindo na festa têm mais de 14. Muito menos você vai imaginar que o garçom, né, tenha menos de 14. Então aí, consequentemente, você fica com o garçom, passa a noite com ele, outro dia você descobre que ele tinha menos de 14 anos. Então você fez o que está escrito no 217A. Você praticou conjunção carnal com o menor de 14 anos. Só que você não tinha consciência. Você tinha vontade de ficar com o fulano, né? Mas você não tinha consciência de quem era esse fulano, com a idade que ele possuía. Então você fez os elementos do tipo, mas foi com a falsa percepção da realidade. Se foi com a falsa percepção da realidade, você tirou a consciência, que é o dolo. Se você tira o dolo, você tira, consequentemente, a conduta. Se você tira a conduta, você tira a tipicidade. Você não será responsabilizado pelo crime por conta desse erro em que você estava. Um erro sobre o tipo penal em si. Você praticou aquilo que está escrito no artigo, mas foi em erro. Por conta disso, nós temos o erro do tipo. Esse é conhecido como erro do tipo essencial, pessoal. É o essencial porque ele é essencial porque ele está relacionado com realmente a exclusão da tipicidade, certo? O erro do tipo essencial é porque as elementares do tipo, você errou na essência daquele delito em si, na essência daquele crime. Por este motivo, você não será responsabilizado. Esse é o erro do tipo essencial. O erro do tipo acidental é o nome que se dá técnico para mostrar a mudança da tipicidade, não é a excludente da tipicidade. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui querendo quebrar sei lá, um ferro em cima do teu carro. Eu quero descer a ferrada em cima do teu carro. Você se joga na frente e eu acerto em cima de você. A hora que eu acerto em cima de você, eu queria danificar o carro, mas eu acabei acertando você. Esse é o erro sobre o crime, uma berractio crimes. Você nota a mudança aí do caso concreto de tentativa de dano para lesão corporal culposa, certo? Você vê que altera essa situação em si. Esse é o erro do tipo acidental. O acidental se divide em aberractio criminis, aberractio ictus, aberractio causae e erro in personae. Olha só, erro na causa, erro na ação, erro no crime, erro sobre a pessoa. Essas são as situações, do erro do tipo acidental. Nota que a palavra acidental ela é técnica aqui. Ela é técnica, erro do tipo acidental. Aí vamos lá. Para que serve isso? Às vezes para alteração da tipicidade. Você atira em alguém pensando que a pessoa já está morta, coloca ela no saco preto, num porta-mala, joga o carro num rio e ela morre asfixiada. A tua intenção era matar a pessoa asfixiada, de acordo com a história que eu contei? Não. E se o promotor te denunciar por homicídio qualificado por asfixia, você vai pedir a desclassificação para quê? Para homicídio simples, porque você matou somente com os disparos aqui da arma de fogo. Se tirar o motivo torpe ou fútil, se for uma briga normal ali, não tem motivo torpe nem fútil, se a pessoa tinha como se defender e não foi de simulação, nem nada do tipo, nem traição, é um homicídio simples. O homicídio simples é 6 a 20. Olha só a importância do aberractio causais. Se você comprovar isso, você altera toda essa logística. É muito importante. Então, nós temos aqui, pessoal, as situações, do erro do tipo acidental. Olha aqui o erro do tipo acidental. Nós temos aqui, o aberractio ictus, que é o erro na execução. Uma pessoa vem te roubar e você atira na pessoa para se defender, para se proteger a si, só que você erra o tiro. O erro na execução é certo uma idosa. Você não vai responder por ter matado o idoso. Por quê? Porque você está em erro na execução, um erro do tipo acidental. O erro na execução, na hora que você dispara, você vai ter o benefício da legítima defesa. Aberractio causar, acabei de comentar a situação. Aberractio crimes também já comentei. Erro in persona é a situação de um irmão gêmeo. Você quer matar um promotor de justiça, aí você chega na casa dele e atira no promotor de justiça. Na tua cabeça é o promotor de justiça. A hora que você vai pra rua, encontra o desgraçado. Você fala assim, nossa, já veio me assombrar. Não, na verdade você tinha matado o irmão gêmeo dele, que era um arquiteto. Então, olha só, a tua consciência, a tua vontade, o teu dolo era de quê? O teu dolo era de matar uma pessoa que é funcionário público, e isso é homicídio qualificado, 12 a 30. Mas você matou outra pessoa, você está em erro, você responde para aquilo que você quer. Sempre você será responsabilizado pelo que você quer. Se você tem intenção de matar uma criança, você será responsabilizado por matar a criança, mesmo se você acertar um adulto com o seu tiro. Você responde pelo que você quer. O dolo é responder pelo que você quer. É simples assim. Bom, depois eu dei um outro exemplo aqui sobre concurso de pessoas. Aqui é bem legal sobre a logística do nexo causal. Para que você seja responsabilizado por um crime, para que a sua conduta
ela seja apenada, ela tem que concorrer para a existência de um crime. Então imagina que você está numa casa qualquer e você quer ajudar o seu ex a entrar naquela casa para cometer um crime de furto. Ele não sabe que você vai ajudá-lo, mas você deixa a janela aberta para que ele adentre na residência. Pô, se ele chega naquela casa porque você deixou a janela aberta, mas ele entra pela porta da frente, não tem nada a ver o que você fez com o crime que ele realizou. Por quê? Porque não tem nexo de causalidade. Ele entrou pela porta da frente, muito embora você tenha deixado a janela aberta. Nota que aquilo que você fez não tem nada a ver com o crime que aconteceu, certo? Não tem nexo de causalidade, certo? Então, ele será responsabilizado ali pelo crime que ele cometeu e você não fez nada, não tem nada a ver o que você fez com o crime em si. Agora, uma outra situação interessante é o seguinte: se vocês combinarem, aí vocês respondem por furto qualificado pelo concurso de pessoas. É bem legal isso. Agora, uma coisa, se vocês não combinarem e você deixar a janela aberta para ele entrar, ele entra pela janela. Ele entrou pela janela sem saber que você deixou a janela aberta para ele responde por furto simples, porque ele não está em concurso de pessoas, ele não sabia, ele não tinha consciência de que você o estava ajudando. Então, consequentemente, a retirada dessa sua situação na consciência dele faz com que ele responda por furto simples, porque não tem concurso de pessoas. Mas ele, ele não, desculpa. Você em si, porque deixou a janela aberta, responde por furto qualificado, mesmo não tendo combinado com ele, porque você deixou a janela aberta para ele. Isso dá um nexo causal entre você e ele, então você responde por furto qualificado pelo concurso de pessoas e ele somente por furto simples, tá? Isso aqui é muito importante. Bom, continuando aqui, a diferença é muito importante por conta do tamanho das penas também, né? Você vê aqui 2 a 4, né? 2 a 8, 1 a 4. E essa brincadeira toda eu comentei, né, sobre o nexo de causalidade, causa concorrente, causa efetiva. As concausas são pré-existentes, concomitantes, supervenientes, às vezes absolutamente dependentes, às vezes relativamente dependentes, tá, pessoal? Uma coisa importante aqui, nas concausas absolutamente dependentes, você concorreu para a existência de um crime, mas aquilo que você fez não teve nada a ver com o resultado em si. Você pega e coloca veneno na bebida de alguém. E essa pessoa bebe o veneno, então ela tinha ainda bem jurídico, existia vida naquele corpo ainda, bebeu o veneno, só que ela não morre por causa do veneno, ela simplesmente cata uma arma e dá um tiro na própria cabeça, ela ceifou a própria vida. Nota que você concorreu, a sua causa, ela teve um nexo causal com o acontecimento ali, mas foi absolutamente independente. O resultado da morte não foi por conta do seu veneno que havia sido colocado na bebida da outra pessoa. Correto? Então, elas, nas concausas absolutamente dependentes, sejam elas pré-existentes, concomitantes ou supervenientes, não importa o que aconteça aqui, você será responsabilizado somente por tentativa. Porque você tentou fazer alguma coisa para ceifar a vida do outro, enquanto existia bem jurídico. Porque se você tentar depois que a pessoa já morreu, aí na verdade é crime impossível. Então, enquanto a pessoa estava viva ainda, é absolutamente dependente, só responde por tentativa. Agora, nas relativamente dependentes, pré-existentes ou concomitantes, você responde por consumado. Lembrando que você tem que ter consciência do que está acontecendo, tá? Só a título de curiosidade, imagina que você pega uma arma e começa a atirar na pessoa. E enquanto você atira, ou seja, ao mesmo tempo, concomitante, enquanto você atira, ela corre e ela vai desviando dos tiros e vai correndo pela rua numa avenida movimentada e um carro vem e atropela. Olha só, enquanto você atirava, ela foi atropelada. Então foi ao mesmo tempo. Ela só estava desviando dos tiros e dos carros na rua porque você estava atirando. Então aquilo que você fez é uma causa relativamente independente, só que ela é ao mesmo tempo. Então é concomitante. Você responde por homicídio consumado. Correto? A mesma coisa acontece se a pessoa tiver um problema no coração, uma hemofilia, e você souber daquela situação em si, fizer algo para envolver a situação do crime, você responde por consumado também. Agora, superveniente é aquela história antiga das faculdades, né, que a gente fala sobre a ambulância. Você atira uma pessoa e ela no caminho para o hospital, a ambulância capota e ela morre. Nota aqui, o que veio a matá-la foi uma causa anormal. Não é normal você receber tiros e no caminho do hospital ser morto por conta de uma ambulância que capotou. Não é normal, é uma situação anormal. Quando as situações forem de anormalidade, você responde por tentativa. Agora, se for normal o desentranhamento, né, o desfecho daquela situação em si, aí é consumado. O que caiu na prova do AB foi uma situação em que era anormal ou era normal? Um aluno pegou e me falou ontem, né, sobre, Rafael, e se for uma infecção hospitalar? Nós temos que pensar o seguinte, pessoal, não é normal morrer com infecção hospitalar. É isso, assim, não é normal morrer com infecção hospitalar. É anormal morrer com infecção hospitalar. Agora, se essa infecção hospitalar ela for agravada por conta do veneno que você colocou na bebida da pessoa, agora é uma situação normal. O Código Penal ele coloca, ao invés de normal e anormal, ele coloca a palavra por si só. Quando a causa efetiva da morte por si só ocasionou o resultado, ou seja, se a infecção hospitalar se ela, por si só, somente ela, não com a influência de um veneno, se ela por si só ocasionou o resultado de morte, a pessoa que tentou matar com o veneno, ela só vai responder por tentativa, porque é uma concausa, né, uma concausa relativamente independente, né, no caso superveniente, que por si só ocasionou o resultado. É o que está escrito no artigo, né, do Código Penal aqui, no artigo 13, parágrafo
Primeiro, né? Olha só que legal a redação do artigo em si do dispositivo legal. Vamos lá. Aqui. Olha só, a superveniência de causa relativamente independente, que é a situação, né? Superveniência é porque veio depois. Causa relativamente independente é porque a pessoa está indo ao hospital porque você atirou nela. Então tem uma relação de dependência. Mas vai excluir a imputação, ou seja, a responsabilização, quando ela por si só produziu o resultado. O que é o ela por si só? O ela por si só é a situação relacionada com o caso que eu acabei de comentar. Ou a infecção hospitalar, ela por si só deveria ocasionar a morte. Como não foi ela por si só, foi com a junção o agravamento pelo veneno, consequentemente você responde por consumado, porque não foi a infecção por si só que ocasionou a morte. Correto? Beleza, gente? Esse é o nexo de causalidade. É bem legal a gente entender isso daqui. É muito importante, obviamente que é tudo importante, né? Não estaria falando aqui se as coisas não fossem importantes. Depois eu fiz um comentário bem breve aqui sobre o iter criminis. Eu não adentrei aqui, não me aprofundei no iter criminis. O iter não é inter, é iter. O iter criminis nós temos cogitação, preparação, execução e consumação, tá? Cogitar é pensar na existência de um crime, preparar-se é simplesmente você usar os meios ali preparatórios para conseguir alguma coisa em si. Atos meramente preparatórios não são punidos. Se você comprar uma arma para matar alguém, você não será punido por comprar a arma para matar alguém, a não ser que a arma não seja legalizada. Depois você inicia a execução, né, pessoal? Aqui iniciou-se a execução, você pode responder por tentativa ou às vezes tem um arrependimento eficaz e a decência voluntária. E depois que o crime se consuma, você tem um arrependimento posterior, se você devolver os bens quando não tem violência ou grave ameaça envolvida no crime em si. Tá bom? Muito importante essa logística nossa aqui. Tá bem? Gente, depois, só reiterando, eu peguei e falei um pouquinho sobre as excludentes de licitude. Legítima defesa é repelir injusta agressão, né? Estado de necessidade é quando não é legítima defesa. Estado de necessidade, por exemplo, se você estiver no navio, o navio afundar e a pessoa vem para cima de você para te matar, para ela subir no bote salva-vidas, não é legítima defesa. Por que não é legítima defesa? Porque ela não está numa injusta agressão. Para ela é justo poder buscar a salvação da própria vida. Estrito cumprimento dever legal. Imagina um oficial de justiça que entra na sua residência e leva o ar-condicionado embora. Ele fez subtração de coisa alheia móvel. Ele praticou uma conduta típica, só que foi no estrito cumprimento dever legal, cumprindo o mandado judicial. O exercício regular de direito, aqueles ofendículos. Você coloca cerca elétrica, prego, vidro, caco de vidro, você coloca tudo isso aí na sua casa para proteger o seu próprio patrimônio. Então, são os ofendículos, você está no seu exercício regular do seu direito. Algumas pessoas falam que é legítima defesa pré-ordenada, mas prevalece o exercício regular de direito. Aí depois eu falei sobre a culpabilidade. A culpabilidade, pessoal, não é culpa. A culpa é uma situação, né, de uma conduta sem querer. A culpabilidade é a expressão que está relacionada com aquele termo técnico do povo, que não é termo técnico, que é o seguinte: ele é culpado, eu acho que ele é culpado, você é culpado. Olha só, você é culpado. Quando você fala você é culpado, você não está dizendo que a pessoa agiu com culpa. Você agiu com culpa no crime. Não. Você está falando que ele cometeu o crime. E, tecnicamente, você está baseando, né, que a logística que ele fez aquele crime que ele quis. Você é culpado sim, você é culpado sim. Então, esse é culpado sim é a culpabilidade, não é a conduta culposa em si. Então, a culpabilidade, pessoal, a culpabilidade, ela é um substrato do crime, né? A teoria do crime tripartite, nós temos tripartite é ótimo, né? Tripartite, três partes. A culpabilidade se divide em imputabilidade, né? Na verdade, que isso tem o inimputável, ele retira a responsabilização criminal por ter menos 18 ou desenvolvimento mental incompleto, no caso de embriaguez absoluta e voluntária. A embriaguez pode ser por álcool ou por droga. Imagina que você não pode beber álcool e você quer uma água tônica com um limãozinho e o cara te entrega uma gin tônica. E aí você pega, dá uma goladona de meio litro de gin tônica e você fica absolutamente embriagado de maneira involuntária. O que você fizer depois daquilo vai excluir a sua culpabilidade, você não será responsabilizado criminalmente, tá bom? Depois nós tivemos aqui, né, a culpabilidade, né, comentando aqui sobre a potencial consciência da licitude. Dizem que você tem que ter consciência do erro em si, não é a falsa percepção da realidade, não. Aqui você tem consciência da realidade, do que está acontecendo. Você não tem a falsa percepção. Você tem a percepção correta da realidade. Você só não sabia que aquilo era proibido. Por exemplo, você sabe que você tem um lagarto na sua casa. Você sabe que você tem um papagaio na sua casa. Você sabe que você tem uma cobra na sua casa. Você sabe. Então você não está com a falsa percepção da realidade. Você só não sabia que era crime ambiental. Então esse é o erro de proibição. Certo? O erro de proibição é a mesma coisa que o pessoal fala do holandês que vem para o Brasil fumar maconha e ele não sabia que era proibido e blá blá blá. E depois nós temos aqui também, né, coisas que excluem a culpabilidade, a coação moral irresistível e a obediência hierárquica é uma ordem não manifestamente legal. Muito importante o pessoal saber que a coação moral irresistível não é coação física, é coação moral irresistível. As palavras da língua portuguesa, elas por si só, elas ficam claras, né? Coação física, a pessoa cata o gerente do banco e coloca a mão ali para abrir o cofre sem ele querer. Coação física, três ou quatro pessoas o seguram e coloca para abrir. Coação física. Coação moral, cata uma arma, coloca na cabeça da família do gerente. Aí fala assim, digita a senha aí. Essa é a coação moral. Uma coisa é coação física, outra coisa é coação moral. Isso não é conceito técnico jurídico, é só palavra da língua portuguesa. Bom, e aqui nós temos, né,
A tal da tipicidade, licitude e culpabilidade, depois que realmente a pessoa cometeu o crime, pode ser que ela não seja penada ainda. Por quê? Porque nós temos aqui ainda formas de extinção da punibilidade, que é o prazo, decadência e prescrição, que é coisas relacionadas sobre perdão do Poder Executivo, Legislativo, anistia, graça, indulto, ou perdão judicial, ou perdão do ofendido. Tem outras coisas também, tá? Mas vamos nos ater a somente esses pedaços. Depois, pessoal, né, nós tivemos aqui é, o caso, né, de comentar sobre os nomes que são parecidos, tipicidade, ilicitude, culpabilidade e punibilidade. Os nomes são parecidos, mas não é a mesma coisa. Depois que dosa a pena, você tem os benefícios prisionais. Tá? Muito importante saber essa ordem lógica. E dentro da dosimetria da pena, tá? Aqui, né, dentro da dosimetria da pena, nós temos as fases, né? De primeira, segunda e terceira fase. Tudo se resume a elevar e reduzir. A grosso modo, sim, mas você não pode pensar dessa forma. Você tem que saber que o que se eleva é circunstância desfavorável, o que reduz é favorável. O que eleva é agravante, o que reduz é atenuante. O que eleva é majorante ou aumento, né? E o que reduz é o privilégio ou diminuição. Lembra que agravante rima com G de gestante, agravante G de gestante, aí você coloca GC e CAD, gestante, enfermo, criança, idoso, cônjuge, descendente, descendente, irmão. Reincidência também agrava, a idade reduz a pena e as coisas se compensam. Outra coisa importante é saber o que é reincidência. A reincidência é quando você comete um novo crime depois que transitou em julgado um crime anterior. O meu desenho aqui está bem ruim, esse, mas imagine que você cometeu crimes lá no passado. Crime um, crime 2 ano passado. E aí existe a sentença condenatória do crime um. E aí existe o trânsito julgado do crime um. Aí o crime 2, olha só, saiu o crime 2 aqui, a sentença condenatória do crime 2. O juiz olha para o passado, tem um trânsito julgado. O cara é reincidente no crime 2? Porque tem um trânsito julgado? Não, por quê? Porque reincidência é quando você comete novo crime depois que o Estado já disse que você é culpado. Quando você comete um novo crime depois do que trânsito julgado, aí você é reincidente. Então no crime 2 aqui ele não é reincidente. Mas no crime 3 ele será reincidente. Por quê? Porque ele cometeu um crime 3 depois que transitou julgado o crime um. Correto? Beleza? Bom, gente, maravilha. Importância, né, de saber as situações de reincidência é muito realmente relevante isso daqui para a prova da OAB, que ela tira benefícios, coloca benefícios. Eles vão te dar várias situações lá. O cara cometeu crime de estupro em 2018, roubo em 2019, furto em 2022. O crime de estupro houve a sentença condenatória em 2025. E aí houve um crime em 2026. Aí eles colocam lá no crime de roubo. Quando sair a sentença condenatória do crime de roubo, ele vai ser reincidente? Não. Por que não? Porque não transitou em julgado, né, esse caso aqui. E além disso, ele não cometeu o crime de roubo depois da sentença condenatória. Né? Só depois do trânsito em julgado que você comete um crime que você é considerado reincidente. Enquanto isso, você é réu primário. Certo? Bom, maravilha, gente. Também é importante você saber que não existe semelhança quando você fala que a pessoa é reincidente, não é necessariamente o fato de que ela também possui maus antecedentes. Não. Uma reincidência é somente uma reincidência. Agora, duas reincidências, uma servirá como reincidência e a outra como maus antecedentes. Tá? O que é mau antecedente, Rafael? Mau antecedente é aquilo que não é a reincidência. Tá? Se a pessoa for reincidente, ela é reincidente. Se ela tem maus antecedentes, ela tem maus antecedentes. Reincidência é quando você comete um novo crime depois que transitou julgado um crime anterior. O que é maus antecedentes? Maus antecedentes é quando você vai sofrer uma sentença condenatória e já existe trânsito julgado contra você no passado. E aí o juiz vai olhar e vai ver que tem um trânsito julgado. Você não voltou a delinquir depois que o trânsito foi julgado, mas o trânsito julgado existe e você vai ser julgado agora. Então você vai possuir maus antecedentes. Foco, força e fé, farra depois de muito estudo. Se você gostou dessa aulinha, você chegou até aqui, cara. Pô, não deixa de curtir. Você veio até aqui, cara. Dá uma curtidinha aí, beleza? Um beijo do Magro. Foco, força e fé.